Boa tarde a todos, a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Nessa segunda edição, para nós é uma satisfação muito grande contar com todos que nos acompanham. Eu gostaria de agradecer inicialmente aqui o nosso presidente, doutor Gustavo, a nossa vice-presidente, doutora Lilian, a doutora Thaisa Sintra, que é a nossa diretora, junto com o doutor Tiago Viola, também diretor de eventos científicos da ANPM. E nós estamos aqui para poder fazer a mediação desse painel de debate dos enunciados ligados à carreira e à atuação das procuradorias. E é com imensa satisfação que nós damos o início a essas discussões e, tradicionalmente, os nossos congressos eles são realizados presencialmente. Infelizmente, em razão da pandemia, nós tivemos que nos adaptar desde o ano de 2020, mas em breve retornaremos com a nossa participação presencial. O próximo congresso acontecerá em Recife, se Deus assim permitir, e em 2023 também em Porto Alegre. Bom, hoje nós vamos discutir aqui com os colegas e colocar em votação dois temas extremamente importantes para a nossa carreira, para a nossa atuação e principalmente para a nossa atividade dentro das procuradorias. E eu gostaria então de iniciar fazendo um breve resumo de qual seria o primeiro enunciado que nós vamos propor aqui. Desde quando nós tivemos aí a pandemia da Covid-19, não é surpresa que nós tivemos que nos adaptar à nova realidade, que nós tivemos que passar a encontrar alternativas para que o trabalho e a atividade, principalmente dentro das procuradorias, não fossem paralisadas, para que nós tivéssemos então condições de continuar prestando o nosso serviço ao público e continuar dando aí efetividade e garantia dos direitos e buscando também a defesa dos nossos municípios e do erário. E com isso nós nos adaptamos e surgiu uma ferramenta que já existia, obviamente, dentro de outras realidades, em outros contextos, mas que com o advento da pandemia acabou sendo também uma necessidade dentro da nossa carreira e da administração pública, que é o teletrabalho. O ano passado, nós, em palestra, junto à última edição do Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, que também aconteceu de forma virtual, nós falamos sobre o teletrabalho, nós falamos a respeito de poder fazer a prestação dos serviços através do teletrabalho. E agora, dada a importância desse mecanismo, dessa alternativa de colocar à disposição de todos os integrantes da carreira, nós viemos propor aqui, como um dos enunciados, a possibilidade de regulamentação e implementação dentro dos nossos municípios, nas procuradorias jurídicas, do teletrabalho. Então, nós temos aqui a primeira proposta que nós vamos abrir aos colegas e aos participantes que emitam as suas opiniões e também façam as suas considerações dentro do que acharem pertinente e nos ajude, obviamente,
a construir uma boa redação, a construir um bom conceito, um bom texto, para que ele atenda aos anseios da nossa carreira e para que ele seja veiculado de uma forma tranquila entre todos os municípios e que a gente consiga difundir, obviamente, a ideia. Então, a nossa primeira proposta de enunciado que nós vamos trazer aqui é que o teletrabalho, o home office, ele pode ser instituído e regulamentado por meio de portaria ou instrução normativa. O teletrabalho ou home office poderá ser instituído e implementado por meio de portaria ou instrução normativa, desde que não haja decreto ou lei vigente que disponha de forma contrária. Então, eu gostaria de levar essa primeira proposta à análise e às considerações dos colegas, para que a gente, obviamente, amadureça essa redação, para que a gente consiga fluidificar o entendimento e uniformizar esse primeiro entendimento. A ideia é justamente facilitar que as procuradorias tenham mecanismos mais dinâmicos e próprios para a implementação dessa necessidade, desse trabalho remoto, desse meio de manutenção das atividades, que hoje, além de ter evitado, obviamente, um transtorno de saúde pública, hoje mostrou-se como uma ferramenta fantástica, como uma ferramenta necessária, até mesmo dentro de algumas realidades dos nossos municípios. A gente sabe que alguns municípios implementaram o teletrabalho e nós percebemos que, além de nos auxiliar aí durante a crise de saúde pública, mostrou-se como uma ferramenta fantástica para aumento da eficiência, para uma melhoria na qualidade de vida dos nossos colegas, uma melhoria na prestação dos serviços da advocacia pública, e vinha sendo já utilizado na iniciativa privada, já vinha sendo colocado em alguns outros órgãos da administração pública, e agora nós queremos que isso se torne uma realidade mais presente em todos os nossos municípios. Então, vamos iniciar os debates, vamos iniciar aí, abrir as sugestões. Então, recapitulando, a primeira proposta de enunciado é que o teletrabalho ou home office, isso aí nós vamos aqui delimitar melhor, a redação, o teletrabalho ou home office pode ser instituído, implementado e regulamentado por meio de portaria ou instrução normativa, desde que não haja decreto ou lei vigente que disponha de forma contrária. Então, eu vou pedir aqui aos nossos colaboradores que conduzam a nossa abertura para as participações aos colegas. Vamos lá? Quem quiser fazer alguma intervenção, eu vou pedir para que a gente tenha aí uma ordem e tenha uma organização nas falas, que clique no botão levantar a mão, que está aparecendo aí no seu Zoom, e aí nós vamos autorizar aqui a participação. Então, quem quiser se manifestar, que levante a mão e eu conto com a participação de todos. Vamos lá. Lembrando que depois nós vamos conduzir a proposta, e conduzir o enunciado à plenária, que vai fazer
a aprovação em definitivo, podendo apenas ajustar o texto final de forma que não haja alteração no sentido. Então isso aqui é um bate-papo, é uma discussão para que todos tragam, né, a sua colaboração, e depois nós vamos definitivamente aprovar na plenária. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer àqueles que nos acompanham, né, fiquem à vontade também para participar e trazer as suas experiências, também para trazer algum relato que tenha ligado ao tema. Então, fiquem à vontade, aqui é um espaço que nós temos para isso mesmo. Nós estamos aqui para contribuir, construir coisas importantes para a nossa carreira, e vocês, nós, somos as pedras fundamentais para isso. Já temos aí alguma participação? Vamos ver aqui. Nosso colega Tiago Schmidt está com a mão levantada. Boa tarde, doutor Otávio. Tiago, procurador do município de Campo Belo também. Gostaria de agradecer a nossa audiência lá na nossa terrinha, né, no nosso município, Campo Belo, Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Obrigado, doutor Otávio. Queria aqui compartilhar com todos os colegas a nossa experiência com home office aqui na Procuradoria Jurídica, agora a Procuradoria-Geral do município de Campo Belo. Durante a pandemia foi uma experiência muito exitosa, né? Continuamos com o mesmo nível de produtividade e eficiência, e aliás, né, com o PJE, que agora praticamente é a regra em todos os tribunais, ou em sua grande maioria, o teletrabalho dá mais qualidade ao serviço procurador, que muitas vezes, no âmbito das procuradorias municipais, não oferece, não tem um ambiente de trabalho muito tranquilo, né? Então, a instituição do teletrabalho de uma forma geral, creio que aumentará a qualidade do trabalho de todos os procuradores no âmbito dos municípios, das mais diversas realidades brasileiras, porque a gente sabe que tem muita procuradoria que não tem nenhuma sala de direito bem estruturada para ter a concentração, o silêncio e a reflexão que o serviço exige. Então, acho fundamental essa proposta e tem meu parecer favorável. Muito obrigado, doutor Tiago. A gente fica muito feliz em saber da parte dos colegas, principalmente, desses relatos de sucesso e também de apoio a essa iniciativa. A sua fala ela foi muito feliz nesse sentido, quando nós passamos, então, a fazer uma análise do contexto das procuradorias a nível nacional. Isso aí realmente é muito complexo, porque nós temos diversos municípios e cada um tem uma realidade, uma estrutura diferente. E aí, obviamente, nós não precisamos nem dizer também que existem cenários além dos cenários técnicos. Nós temos cenários políticos envolvidos, nós temos aí diversas outras circunstâncias que dificultam um bom desempenho da atividade do procurador, e o teletrabalho, com certeza, é uma ferramenta muito bem colocada, doutor Tiago, é uma ferramenta muito importante para que facilite e fomente uma melhoria dos resultados da Procuradoria, de modo geral, de todos os colegas. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito disso. Temos mais algum colega na fila? Doutor Alexandre França está na fila para falar conosco. Doutor Alexandre, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Obrigado, doutor Otávio, nosso presidente da nossa associação aqui do sul de Minas Gerais. Boa tarde a todos. E a nossa presença, minha chamada é para, primeiro, parabenizá-lo pela presença em nome de um hall aqui de municípios do sul de Minas, que não é pouco,
que contribui para a grandeza do segundo congresso brasileiro virtual. E falando sobre essa dificuldade, né, do país inteiro, eu sou um fervoroso defensor das prerrogativas e da qualidade da carreira do procurador municipal, especialmente pela divergência, né, das realidades de cada local, de cada município. E a contribuição, por exemplo, inclusive solicitada até o próprio doutor Otávio, né, Otávio, aqui em Varginha, quando exatamente tinha um pedido nesse sentido da nossa Procuradoria-Geral. Lembrando, por exemplo, aí, uma colega falando sobre lei, né, tem colegas que têm regime seletista, outros estatutários como o nosso, e que a lei estabelece ali a viabilidade de algo nesse sentido, pelo menos de uma natureza efervescente ali, de algo que possa contribuir a aquilo que chegou, a pandemia, que é o tema inicial ali, do que fez aflorar essa possibilidade de teletrabalho, do home, enfim, que é a atuação do procurador também em outro local que não aquele cedido nos prédios da administração, né, das procuradorias físicas. O PJE, e aqui falando da nossa região, você tocou no assunto, nosso colega Thiago também, que aqui em Varginha, por exemplo, uma cidade, né, de porte médio, a cidade que representa o sul de Minas aqui, com força na sua atuação aqui da Procuradoria, e não só da Procuradoria, mas de vários segmentos da administração pública sul-mineira, com seus 140, quase 150 mil habitantes ali, que está agora em quase 100%, estão sendo virtualizados, né, digitalizados todos os processos da minha atuação, por exemplo, na execução fiscal e até mesmo da contencioso. E isso é um caminho sem volta, ou seja, não é? A atuação nossa nos processos eletrônicos é um caminho que estará não menos que o próximo congresso, daqui a 1 ano, 2 anos, em 100% da nossa, por exemplo, mineiridade, né? Ou seja, Minas Gerais, com seus mais de 850 municípios, e é uma total diferença entre uma região e outra, né? As cidades do norte de Minas, noroeste de Minas, que tem lá, né, Pirapora, Capelina no nordeste ou noroeste, né? Então tem a leste ali de Governador Valadares, para cima ali do norte do estado de Minas, que tem divergências sobre a atuação de uma possível atuação de home office, teletrabalho. Ou porque o equipamento que fornece, pela ausência de qualidade ali na internet. Mas veja, do ponto de vista da norma, ou a lei estabelece no sentido melhor, em que sentido? Que não ficasse a cargo, né, questões de Doutor Alexandre, vou pedir que diminua um pouquinho o seu volume, porque está dando interferência. Verdade. Melhorou? Melhorou. Me ouve aí, doutor? Sim. Então, Otávio, o que a gente percebe, mais colegas, é assim, né, os municípios são completamente divergentes e, às vezes, dentro da administração, existe aquela margem de, digamos, da vontade ali, momentânea de quem está ocupando o cargo, especialmente da chefia maior ali, da Procuradoria-Geral. Já tivemos isso. Por exemplo, Varginha atuava com a prerrogativa, por exemplo, da cláusula, né, ou da súmula do Conselho Federal sobre a não existência de pontos, que para mim é totalmente contrária à atuação de um procurador. É uma prerrogativa. Mas a nova lei retirou, por exemplo, a não presença do ponto. Exige-se o ponto, tem que se passar o ponto. Então, isso é ruim para essa prerrogativa, porque muitas vezes a gente está ali num ambiente de muito movimento e o raciocínio não está tão tranquilo em relação à presença de munícipes, etc. Assim como também, às vezes, a possibilidade apenas pela via do decreto ou de uma outra forma. Mas é o que nós temos, né? Digamos assim, é o que nós temos até que se solidifique aí a atuação como algo inerente mesmo, né? Como algo que seja da rotina de toda a Procuradoria, que é a atuação pelo teletrabalho, pelo home, enfim, com formas que não existam
barreiras meramente físicas, ou seja, que a gente possa estar abertos a fazer a atuação nosso dia a dia ali, das ações, também em outros ambientes que não sejam fisicamente os prédios de administração. A contribuição é essa, né? A lei de Varginha já havia estabelecido 2 horas, ela na verdade estabelece a possibilidade de 2 horas em via administrativa, fora da administração. Então, hoje nós atuamos 6 horas administrativamente e 2 horas, digamos assim, em teletrabalho. Foi o que nós conseguimos momentaneamente. E assim também pode acontecer, né? Uma evolução de escalas, né? Nós estamos tentando, inclusive, propor exatamente que talvez em 2, 3 dias da semana, ou como está acontecendo no mundo inteiro, né? Não sei se o vai nos dizer, né? Hoje, até no mundo privado, né? O sucesso que está acontecendo é a mescla, né? Uma parte sendo feita nos locais, né, físicos do trabalho, e a outra parte do trabalho sendo em home ou em teletrabalho. O exemplo, por exemplo, de uma colega nossa que, ao casar, está morando a 1 hora da cidade, então todos os dias ela estar aqui, acaba até sendo improdutivo, porque ela tem que deslocar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e mais aquela questão toda ali de estar presente, sendo que o teletrabalho, digamos, mesclado, 2 dias, físicos e 3, também são viabilidades possíveis de serem sugeridas também na nossa atuação dentro das possibilidades de cada município. Então, parabéns aí a todos, que todos tenhamos um ótimo congresso. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Alexandre, França, doutor Alexandre, sempre trazendo aí colaborações importantíssimas para a nossa carreira, doutor Alexandre. Realmente é um entusiasta das prerrogativas da Procuradoria Municipal, dos advogados públicos municipais. Tenho o prazer de tê-lo fazendo parte também da nossa Associação de Procuradores Municipais do Sul de Minas Gerais, a nossa AMIG, e a sua fala é muito pertinente, porque nós temos realmente, além de várias realidades dentro de cada município nesse nosso Brasil, nós estamos tratando aqui de uma questão a nível nacional. Nós temos também, além da estrutura, nós temos também a rotina interna do órgão. E o ideal é obviamente que quanto mais seja possibilitado a flexibilidade de atividade do procurador, do advogado público, de uma forma que não prejudique, né, os trabalhos do órgão, quanto mais flexível e permitido que o ocupante da função, o procurador que tem esse benefício, essa alternativa de uma forma de atuação diferenciada, que ele faça a escolha. Né? A gente sabe realmente das dificuldades estruturais, tecnológicas para fazer a implantação do teletrabalho, mas a gente sabe também das dificuldades dentro do funcionamento do órgão, e nós queremos trazer aqui a discussão também isso. Foi muito boa a sua fala nesse sentido, para rememorar essa questão de que não é o objeto estrito aqui da nossa redação denunciado, mas trazendo já um apontamento à discussão, à temática. Aquilo que não for possível ser feito de uma forma plena, né, a implantação do teletrabalho de uma forma total, que seja, obviamente, feito dentro das possibilidades do funcionamento do órgão, mas que seja, sim, feito, que se inicie a ideia, que seja começado a colocar em prática isso, para que a gente tenha, obviamente, a demonstração, como o Dr. Tiago também disse, a demonstração de que é bom para o serviço público. Isso não é uma benesse, os colegas vão de concordar comigo, isso não é uma benesse
para o servidor, né? Isso é uma alternativa de poder dar a ele uma condição melhor de trabalho e, obviamente, que com essa melhor condição, com essa maior flexibilidade, a gente não está dizendo aqui que não vai ser trazido a ele também uma responsabilidade maior. Isso aí é bem necessário dizer, né? Não é um benefício, não é um presente. É óbvio, né? Facilita, mas a gente tem que ser consciente de que quando a gente está em teletrabalho, acaba, às vezes, dependendo da situação, sendo até mais exigido. Então, tem sim os ônus, não só os bônus, né? Então, a sua colocação de que é preciso conscientizar e difundir isso, e ainda que de uma forma parcial nós tenhamos aí o início das atividades em teletrabalho, é interessante, né? Mencionou-se aí também o regime híbrido, que seria, né, essa conjugação do teletrabalho com o trabalho físico, não o teletrabalho permanente, e uma jornada reduzida, né, de parte, no mesmo dia, parte de um horário de trabalho no órgão e outro fora do órgão, né? Mas realmente nós temos muito que amadurecer e nós queremos justamente, até com esse enunciado, a nossa ideia nessa proposta aqui, para deixar mais clara a intenção do enunciado, é fazer com que seja trazido para um meio de decisão mais próximo do órgão, né? Mais próximo da Procuradoria, né? Que seja um ato interna corporis, um ato facilitado e que nós temos aí condição de facilitar essa implementação em todos os municípios, né? Muito obrigado, doutor Alexandre, pela sua participação. Nós agradecemos. Temos mais algum colega que vai participar. Então, aqui nós encerramos a discussão do primeiro enunciado. Nós vamos aqui colocar para votação e agora, então, nós vamos reafirmar a redação e colocar em discussão para votação. E os presentes que se manifestaram, né, e iniciada a votação, fica aberta aí a oportunidade para se manifestarem novamente, ou pelo sim ou pelo não, e caso mantenham-se silentes, nós vamos considerar aprovado o enunciado e nós vamos seguir adiante aqui na nossa pauta. Correto, doutora Thaisa? Doutora Thaisa é a nossa anja aqui, né? Ela que nos dá o suporte. Bom, vamos lá. Apenas uma dúvida aqui, doutora Thaisa. Nós temos que fechar a redação final aqui. Então, tá. Então vamos aqui, eu vou colocar aqui, reduzir a termo que nós falamos aqui. Então aqui nós vamos colocar o teletrabalho. A doutora Thaisa pode contribuir, ela que tem a batuta aí, né, da nossa coordenação científica. Nós colocamos aqui por uma questão, coloca teletrabalho e home office ou apenas um termo é suficiente? Qual a sua sugestão? Só o teletrabalho, né? Então vamos lá, o teletrabalho poderá ser implantado por meio portaria ou normativa. Só um instante que eu estou reduzindo a termo aqui para a gente fazer a leitura e colocar em discussão para aprovação.
como é questão de hierarquia de normas, vamos colocar aqui lei antes de decreto. Então ficou aqui a primeira proposta: o teletrabalho poderá ser implantado e regulamentado. O teletrabalho poderá ser implantado e regulamentado por meio de portaria ou instrução normativa, desde que não haja lei ou decreto vigente que disponha de forma contrária. O que a senhora achou, doutora Thaisa? Tem alguma... Excelente. Então, acho que aqui nós vamos ter uma aprovação à unanimidade. Depois do voto da doutora Thaisa, eu convido a todos a acompanhar a nossa relatora, tá bom? Então, vamos lá, vamos abrir a votação e a aprovação do nosso primeiro enunciado proposto para carreira e atuação. Relendo, o teletrabalho poderá ser implantado e regulamentado por meio de portaria ou instrução normativa, desde que não haja lei ou decreto vigente que disponha de forma contrária. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem quiser se manifestar, que levante a mão para que nós possamos ouvir. Doutora Márcia, levantou a mão. Por favor, doutora Márcia. A Márcia daqui a pouco vai participar conosco. Nós estamos liberando o áudio dela aqui. Relendo, o teletrabalho poderá ser implantado e regulamentado por meio de portaria ou instrução normativa, desde que não haja lei ou decreto vigente que disponha de forma contrária. Doutora Márcia, por favor, a senhora pode ativar o microfone para que nós possamos ouvi-la? Nós estamos tentando aqui, mas não estamos conseguindo autorizar. Acho que é melhor por meio do seu dispositivo. Nós vamos te mandar um convite. A nossa equipe técnica está dizendo aqui, e a senhora precisa aceitar e autorizar o microfone, ativar o som. Ou, se quiser, pode se manifestar pelo chat também. Nós temos aí uma segunda alternativa. Nós temos alguma mensagem no chat? Uma mensagem escrita, doutora Márcia, ou algum outro colega? Vamos ver aqui. Tá. Bom, não está sendo possível. Doutora Márcia se manifestou aqui concordando com a nossa proposta. Muito obrigado, doutora Márcia, pela sua participação. Então, com isso, mais uma vez, acho que é a terceira ou quarta chamada, vamos lá, todos. Então, votação aberta agora de forma definitiva. A aprovação vai ser feita a partir de agora. Primeira proposta de enunciado, carreira e atuação. Vamos lá para a leitura da ementa. O teletrabalho poderá ser implantado e regulamentado por meio de portaria ou instrução normativa,
desde que não haja lei ou decreto vigente que disponha de forma contrária. Aberta a aprovação, a partir de agora, o silêncio importa a anuência e quem não concordar, que levante a mão nos próximos 60 segundos. Ou, caso não consiga, que se manifeste pelo chat. A gente consegue colocar por aí a legenda, alguma coisa? Não, né? Mas não tem necessidade. Tá ok. Bom, então, passados os 60 segundos, acho que nós temos aqui uns 20. Vou aguardar. Vamos ver. Então, perfeitamente, consideramos então aprovada a primeira proposta de enunciado relativo ao teletrabalho. Vamos prosseguir com o nosso bate-papo aqui, com a nossa participação, e vamos para a nossa segunda proposta de enunciado. Esse enunciado que vai ser proposto aqui, ele é de interesse da carreira e principalmente por trazer aí um reflexo de forma direta naquilo que significa um melhor aporte para os procuradores, que é, obviamente, um assunto muito necessário de ser tratado. Nós vamos falar, então, a respeito de honorários advocatícios e honorários para a advocacia pública municipal. Nós temos aí, obviamente, instituído os honorários como sendo devidos aos procuradores municipais, via de regra, e nós sabemos que a atuação da advocacia pública dentro da dívida ativa, ela é uma atuação necessária e muito pujante, é uma atuação que permite que a cobrança dos débitos da Fazenda Pública sejam feitas de uma forma segura e, obviamente, a participação de nós, procuradores, dentro desse procedimento de cobrança e recuperação de créditos da Fazenda Pública é uma atividade extremamente necessária e que exige de todos nós uma atenção especial, exige um cuidado, um zelo, exige também aí um debruçamento dentro da rotina, né, das nossas secretarias de Fazenda, de Finanças, seja ela qual for o nome que tenha nos municípios. Então, para que nós possamos contribuir dentro dessa realidade, dessa atividade, nós propomos, então, que um segundo enunciado: é possível a cobrança de honorários em CDAs protestadas. É possível a cobrança de honorários em CDAs protestadas. Não entra na proposta de enunciado, mas nós temos aqui como fundamento legal o parágrafo único da Lei 9492, de 10 de setembro de 1997. Essa lei, ela traz, ela ventila essa possibilidade, e nós temos ela aqui, então, como fundamento legal por simetria, e nós propomos, então, que seja
estabelecido via enunciado a possibilidade de cobrança de honorários em CDAs protestadas. Então, a segunda proposta de enunciado é possível a cobrança de honorários em CDAs protestadas. Nós vamos abrir aqui a participação dos colegas mais uma vez, para que a gente possa falar do tema e do cerne do nosso enunciado, para que a gente possa amadurecê-lo, para que a gente possa trazer uma melhor redação, se for o caso, para que a gente possa encorpar esse enunciado e para que a gente possa também trocar experiências, como tivemos aí a participação dos outros colegas quando falamos do teletrabalho, porque honorários advocatícios, honorários em se tratando da advocacia pública, são extremamente necessários e devem sempre fazer parte das nossas pautas para que nós mantenhamos essa garantia, para que nós mantenhamos essa nossa prerrogativa de receber uma verba alimentar e tão essencial. Algum colega quer participar? Algum colega tem alguma sugestão, alguma colaboração, alguma experiência que queira trazer, algum comentário a essa nossa temática dos honorários? Doutora Márcia? Otávio. Doutor Alexandre. Pois não. Pois não. Me perdoe a reflexão um pouco contrária, mas na verdade é um complemento. Veja, como seria, recentemente, para não falar há um mês, 27 de outubro agora, Varginha fez uma lei um pouco complicada, mas no sentido especificamente desse tema. Por isso que eu estou indo nele. E negou qualquer cobrança de honorários em que não haja uma ação judicial proposta pela nossa Procuradoria. Então, a pergunta ou a reflexão é: como seria o conflito? E salvo o melhor juízo, nosso também colegas, sou também presidente lá de Lavras, salvo o melhor juízo, tiveram há um tempo um problema relacionado exatamente, não sei se nesse sentido, de uma indagação da Câmara Municipal sobre a cobrança dos honorários em protesto. O que foi, ainda bem, e o Ministério Público acabou entrando na discussão lá, em pedidos, abriu-se um inquérito civil, me parece, para verificar essa questão. Então, como seria, digamos, não vai ser o caso aqui, mas imagine a possibilidade do município que não tem uma lei especificamente, nesse momento, negando, é o nosso caso, não podemos fazê-lo, temos uma lei contrária a esse enunciado, provavelmente, que será aprovado, mas que faça, através do enunciado, até da instrução, enfim, decreto, essa cobrança diante de um enunciado nesse sentido, e haja algo que possa sofrer ali aquele município, ali, algum procurador, alguma procuradoria, né? Pode ser só um procurador ou vários, enfim, diante desse conflito ou digamos, desse problema que pode gerar, inclusive, um recebimento, digamos, ilegal, digamos assim, não é? Porque o dilema fazemos um decreto, uma instrução, ou até mesmo em obediência aí, ou acolhendo um enunciado e uma cobrança nesse sentido, em que não tem uma lei, por exemplo, que respalde esse recebimento no protesto, onde não tenha uma CDA ou um débito ali, enfim, alguma situação de recebimento por parte da municipalidade e que venha a ser protestada, né, uma multa administrativa, uma multa, por exemplo, por uma infração ambiental, e que se leva a protesto antes de uma execução, por exemplo. Seria possível a
a coadunação desses dois campos ali de presença, ou seja, a edição de um normativo, aí obedecendo um enunciado desse por nós aí proposto, frente a uma não autorização, digamos, de lei formal. Compreende? Perfeitamente, doutor Obrigado. Alexandre. Então, deixar claro que justamente a nossa ideia aqui é construir o enunciado e construir o raciocínio e a redação de uma forma que ela seja aplicável e que ela coadune com todo o nosso ordenamento jurídico e que a gente também consiga levar isso adiante e fazer com que se torne realidade. Qual é a ideia dessa proposta de enunciado? Nós podemos amadurecer a redação e podemos também trazer alguns complementos. Até agradeço a sua participação para que nós façamos esses esclarecimentos. Bem, a lei 9492 de 97, ela define a possibilidade de protesto, né, por descumprimento de obrigação e se incluem nesses títulos a serem potencialmente protestados as certidões de dívida ativa da União, dos estados e dos municípios. Perfeito. E quando nós encaminhamos uma certidão de dívida ativa para protesto, via de regra, exige, na gênese da certidão de dívida ativa, exige-se na rotina também e na condução da dívida ativa a participação da Procuradoria, a participação do jurídico. E nós temos aí, então, uma atividade que é inerente àquela função, àquela carreira, que é monitorar, acompanhar e dependendo aí dos responsáveis das divisões de dívida ativa, né, se for um procurador, monitorar e também encaminhar para o protesto. E aí justifica-se, pelo menos nós vemos aí que os honorários, eles têm como razão de existir a atuação ou o exercício de uma atividade e lato sensu de uma profissão, né? Então, se nós, advogados públicos municipais, procuradores, estamos atuando diretamente e fazendo com que aquele procedimento administrativo ele seja regular, ele seja de uma forma estritamente legal, nós vemos aí que há sim uma atividade correlata ao exercício da advocacia pública, que é possível sim de ter aí a sua contraprestação, os honorários. E não se confundiriam esses honorários com os honorários de sucumbência, com os honorários fixados no bojo de uma ação judicial. Seria, aí então, a bem dizer, honorários administrativos. A ideia seria que nós tivéssemos a possibilidade, e a sua colocação ela é muito pertinente e necessária, até para que a gente possa amadurecer, sim, a proposta. Seria necessário, obviamente, uma formulação de um contexto legislativo, de uma criação por ato normativo dessa autorização. Então, a inclusão de honorários dentro da CDA, como tudo no nosso dia a dia, como tudo na administração pública e no direito administrativo, dependeria de lei
dependeria de autorização legal, e feita essa autorização, essa criação dessa possibilidade, então surge aí a possibilidade de serem incluídos em CDA. O município teria que sim instituir isso, teria que trazer isso expressamente, e a proposta do enunciado aqui é justamente dizer e ratificar essa possibilidade, é trazer Perfeito. essa ideia para que a gente leve isso à discussão junto aos diretores máximos, aos chefes dos órgãos, aos procuradores gerais e também à alta administração, aos prefeitos e responsáveis por todo esse trâmite. Então, a ideia é que o enunciado dê um start, e por isso nós estamos aqui com uma proposta singela até, apenas dizendo que é possível. E aí se construiria dentro do município, dentro do órgão, dentro da Secretaria de Fazenda, em conjunto, se fosse o caso, a maneira de instrumentalizar isso. Porque se é uma atividade do procurador, do advogado público, então ele pode sim ser remunerado, vamos dizer assim, por essa atividade, e nós entraríamos aí, nós temos obviamente um desdobramento disso, que é muito amplo, que cabe bastante discussão, mas que a ideia é trazer a proposta para que isso se inclua nas pautas, principalmente naqueles municípios em que existe uma lei que proíbe, ou que diz que não pode, ou que nós sabemos aí em vários municípios, trazendo novamente aquela reflexão a respeito da realidade, do contexto. Nós sabemos aí a dificuldade de aceitação, às vezes, da verba, né, honorária para os advogados públicos. Então, isso seria uma forma, uma ferramenta de trazer isso, mais uma vez, à pauta e trazer uma nova alternativa para que nós possamos valorizar mais a carreira, para que a gente possa valorizar a nossa atuação, mas fique claro, né, é distinto, realmente não se confunde com os honorários fixados em juízo, né, isso aí realmente, mas dada a atividade do procurador, nós propomos então que seja possível essa inclusão na CDA, porque a CDA ela coloca ali toda aquela relação de obrigação de pagamento para o ente público, e se os procuradores, se os advogados públicos atuaram de uma forma direta na Constituição e no procedimento, poderia ser incluído então dentro da CDA os honorários para poder haver a contraprestação da atividade dos advogados públicos. Seria essa a colocação. Não sei se esclareci, se foi essa a ideia que o senhor trouxe, e eu gostaria até, né, que se não for, que a gente continue, né, trazendo essa ideia ao amadurecimento. O que o senhor acha? Estou aqui olhando aqui a manifestação do colega Luiz Ordaz, de São Paulo, salvo meu juízo, né? Eu não sei se é isso, Tocantins, não sei se é isso. Mas olha só, eu concordo, você está certíssimo, né? E olha que interessante, né? Nos parece que a lei, eu estou vendo ali, eu concordo sobre a questão da inconstitucionalidade e tal, da possibilidade de discutir ali, levar ao judiciário, mas eu estou tentando sair fora, digamos assim, dessa judicialização de um tema que deveria ser mais tranquilo nas municipalidades. Porque aos procuradores, e aqui eu falo em nome do interior, quando não sozinho, né? Há municípios que só tem um colega concursado, enfim, especialmente, que não faz parte da cadeia político-administrativa daquela gestão que está presente,
porque se ele está presente naquela gestão pela via política, em um CPC, um cargo comissionado, talvez a fluidez ali naquela gestão não seja tão, não haja choque. Mas eu falo, e aqui eu falo, nós estamos falando de carreira, e eu, sinceramente, o senhor já me conhece, há um tempo que a gente tem trilhado um abraço, uma costura fraterna, e não tão simples aqui da nossa luta diária. E que, para mim, reflete a luta de diversos, se não centenas e milhares dos municípios do Brasil afora, não é? Então, eu tô entendendo com você, Otávio. Tipo, e aí parece que o município na lei, e eu concordo aqui, a Márcia também, ali aparentemente, ou, né, salvo o melhor juízo, há uma inconstitucionalidade que de repente a APESMIG entre com um pedido de reversão ali daquele dispositivo, de repente, se não, pela via político-administrativa entrar com ação, enfim, isso tudo a gente tem ciência. A questão é que os honorários, nesse caso, me parece que o município, né, entendeu por uma linha que somente cabe honorários na regra, como diz o nosso colega, na questão da sucumbência, né? Porque o CPC, o ordenamento já está ali, claro. E nós temos a lei de Varginha que também abraça os honorários na via da sucumbência. Isso aí não tem dúvida, né? Esses honorários, como você disse, ele decorre de uma atuação da atribuição do princípio da legalidade, porque quem faz o controle de legalidade né, do passivo ali, da introdução daquele débito, daquela multa, ou seja, da atuação da administração pública, para se tornar um crédito municipal através de uma instituição definitiva de crédito pela CDA, pela certidão dívida, no caso aí, estamos falando de honorários, digamos, pela atuação da prerrogativa, digamos, da atuação da Procuradoria, perfeito, dos procuradores, pelo princípio da legalidade ali e tal, seja na cobrança dos débitos, principalmente tributários. Mas eu estou dizendo o seguinte, né, que, em não sendo um honorário de sucumbência, temos esse viés, né, da atuação. Então, e o que eu digo salvo o melhor juízo, eu tenho estudado as municipalidades de todo o país, e dificilmente o setor dívida ativa está atrelado à PGN, como é a PGFN, é ela que inscreve em dívida, não é? Sai do rol ali, é ela que faz toda essa legalidade. O Varginha, por exemplo, é um desses municípios, diante de tantos, que não tem a atuação, por exemplo, na promoção ali do controle da inscrição da dívida. É feito lá na Fazenda e depois a CDA é encaminhada. E talvez por isso esse pensamento, como você disse muito bem, e eu entendo que é essa prerrogativa, e aí eu não vou entrar no mérito, porque eu estou falando, sinceramente aqui, de maneira aberta, é que nós estamos falando da atuação do dia a dia de uma procuradoria. Então aqui não adianta, né? Do ponto de vista normativo, de prerrogativa, é feito e deve ser feito pela PGM, pela Procuradoria do município. O quê? O controle de legalidade, não é? Desse controle dessa inscrição. Mas não é o caso aqui, por exemplo. Não é? É feito por um outro departamento, com cargos comissionados, formados por pessoas em direito e tal, e que atuam lá, e lá, depois de promover o protesto, ou não, é que vai, de repente, não tendo sucesso, levado à Fazenda, levado à PGM, para que nós, aqui, por exemplo, no município, façamos ou não a execução de uma dívida protestada, por exemplo. Mas esse momento anterior, de legalidade, constituição, em dívida ativa, e depois do protesto, feito antes. E aí, por isso que talvez esse dilema de não ter, porque aqui o secretário diz, né, de Fazenda fala, não, o trabalho é feito todo aqui, né, então não cabe os honorários. E assim surgem as celeumas. Mas eu concordo plenamente pela viabilidade, por isso, já de acordo aqui, que temos, igual que você falou, a NPM, né, o nosso Congresso tem que partir de um início, e que o início seja fomentar aí a possibilidade dos honorários também pela via das CDAs, ou dos débitos inscritos em dívida, ou executados ou não, porque a atuação do jurídico, ainda que não diretamente, mas ali porque tem que vir a legalidade de controle da PGM, ou da Procuradoria, ou do setor de assuntos jurídicos, tendo respaldo e que caberia os honorários.
Obrigado aí, é isso mesmo. Muito obrigado, Parabéns. doutor Alexandre. Enquanto o senhor falava, eu fiz uma adequação aqui na proposta do enunciado e eu não sei se tem mais alguém que queira. Eu não estou conseguindo ver aqui os comentários do chat, mas daqui a pouco, de toda forma, nós vamos levar isso à votação e a ideia é justamente que nós tenhamos aqui a semente plantada nessa temática e essas reflexões são várias e essa indicação que o senhor fez aí de realidade de município para município, nós não conseguimos fugir dela, mas nós, enquanto associação, nós temos que buscar o cenário ideal, nós temos que fazer, tentar pelo menos fazer prevalecer aquilo que surgiu como sendo a ideia inicial de prerrogativa, de atuação. Então, o senhor mencionou aí, por exemplo, que em determinado município não é ativa, né? Não é próxima à atuação da Procuradoria. Mas todos nós, a nível de carreira, sabemos que, via de regra, deveria. E aí, obviamente, honorários sempre trazem consigo alguns embrólios, algumas discussões, e nós temos que passar a capilarizar os nossos entendimentos e tentar corrigir esses desencontros, esses desacertos, alinhar, mas óbvio que nós aí extrapolamos até mesmo a parte técnica, né? Nós temos que entrar no trato político às vezes e tudo mais, mas nós tínhamos aqui na primeira proposta, e já quase caminhando para o final, nós tínhamos aqui na primeira proposta de redação, o senhor que participou, eu coloquei aqui, nós tínhamos aqui, é possível a cobrança de honorários em CDAs protestadas, realmente muito simples. E se nós fizermos uma adequação, e aí isso também levo aos colegas, nós levamos isso aí aos colegas também, um refinamento dessa redação de uma forma que talvez facilite esse trato que o doutor Alexandre até apontou, que seria, é possível a inclusão de honorários em favor dos procuradores municipais em CDAs protestadas. Então, recapitulando, estava até genérico e um pouco questionável aí, e difícil para trabalhar, vamos dizer assim, sair a campo para poder levar isso aos nossos gestores, né, donos das canetas aí. Então, é possível a cobrança de honorários em CDAs protestadas. Perfeito. Então, aqui a gente não tinha para quem eram os honorários, a cobrança de quais honorários, e só dizia que era cobrança e CDA protestada. Perfeito. Então, vamos refinar isso. É possível a inclusão de honorários em favor dos procuradores municipais em CDAs protestadas. Aí, aqui nós temos campo para dizer depois, a posteriori, que tipo de honorário. Nós só estamos dizendo que é possível incluir na CDA. Como é que nós vamos tratar dos honorários? Quais são esses honorários? Se são de sucumbência, se são os administrativos que eu mencionei aqui, que é a ideia e a ideia principal, né? E também facilita até mesmo a gestão da dívida ativa, porque às vezes nós sabemos também que de município para município tem alguns municípios que existe sim uma participação ativa da Procuradoria e ela tem sim voto de participação, voto ativo na condução da dívida ativa, e se a Procuradoria falasse, não, sem honorários ou sem o acerto disso, daquilo, não vai para frente. Então facilita até a gestão da dívida ativa, que o protesto, né, da CDA é uma ferramenta alternativa aí à judicialização da dívida, para tentar recobrar esses créditos. Então, reformulando a proposta, a doutora Thaisa está aqui, ela é minha mentora, né? Já deu um sorriso ali de canto de boca que me satisfez aqui também.
Então, doutor Alexandre e aos demais colegas, daqui a pouco nós vamos abrir a votação e a aprovação, lembrando que ainda podemos melhorar, por isso que é importante que todos participem, não se acanhem, nós não estamos aqui ditando regras, né? Nós estamos aqui construindo um raciocínio para a carreira, né? E a ideia é que sejam todos ouvidos para que, de fato, seja benéfico, e nós estamos aqui para aprender e ouvir, e a contribuição é muito valiosa, inclusive se for contrária, porque às vezes um colega não concorda, não fala, e aí a gente peca por não ser advertido por um colega mais experiente, né, que tem aí uma visão mais abrangente ou uma experiência a mais. Então, recapitulando, nós estávamos com a proposta original. É possível a cobrança de honorários em CDAs protestadas. Reformulamos e passamos. É possível a inclusão de honorários em favor dos procuradores municipais em CDAs protestadas. Alguém tem mais alguma sugestão, alguma indicação ou alguma contra-argumentação? E lembrando, né, que aqui é só o start para uma caminhada longa que, se Deus quiser, nós vamos vencer, como vemos aí aos poucos o trabalho de formiguinha surgindo bons frutos, né, dando efeito. Alguém? Eu não abri ainda para aprovação, deixar isso claro, né, só para participação, e em seguida já vou abrir para aprovação e nós vamos caminhar para o final. Algum comentário, alguma manifestação? Doutora Thaisa? Então, perfeitamente. Vamos então caminhando para o final e levando aí agora, de fato, para aprovação da nossa segunda proposta de enunciado quanto à carreira e atuação. Proposta de número 2, enunciado 2 deste painel. Passamos à leitura. É possível a inclusão de honorários em favor dos procuradores municipais em CDAs protestadas. Mais uma vez, a leitura da segunda proposta. É possível a inclusão de honorários em favor dos procuradores municipais em CDAs protestadas. Passamos, então, à votação para aprovação do segundo enunciado. Quem estiver de acordo, permaneça em silêncio, como está, né? E nós vamos aceitar o silêncio como sendo a anuência. Quem estiver contrário, que levante a mão, se manifeste no chat, se não conseguir manifestar-se aí levantando a mão. Mais uma vez a leitura em última chamada. É possível a inclusão de honorários em favor dos procuradores municipais em CDAs protestadas. Enunciado em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e quem tiver alguma contribuição ou não for favorável, que se manifeste nos próximos 60 segundos, próximo minuto. Aos colegas fica o convite para refletir, se querem, né, mais uma via de recebimento de honorários ou não, reflitam aí e votem, tá? Me permitam aqui essa pequena participação e reflexão em voz alta, tá? E não levem em conta a descontração. Então, estamos agora dando por aprovado a segunda proposta de enunciado. É possível a inclusão de honorários em favor dos procuradores municipais em CDAs protestadas.
Com isso, meus caros colegas, eu gostaria de agradecê-los por acompanharem esse nosso painel. Gostaria de agradecê-los imensamente pela paciência, pela audiência, pela participação, pela contribuição tão valorosa para a nossa carreira. Gostaria de dizer que a nossa luta, ela é grande e diária, mas ela não é em vão. Todo o esforço, toda a dedicação, ela certamente gera frutos. Ela com certeza vai trazer resultados, vai trazer crescimento e benefícios para a nossa carreira. Eventos como esse, grandiosos e que valem a nossa atenção, que valem o nosso apreço, como o Congresso Brasileiro, hoje Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais, somam a nossa carreira, e eu gostaria de agradecer também imensamente em nome da ANPM e também a ANPM por essa oportunidade, por esse privilégio de poder estar aqui, de poder ativamente integrar o evento. É uma honra, é uma satisfação, é uma realização profissional e pessoal, estar cercado por pessoas tão gabaritadas, com uma envergadura tamanha como o Dr. Gustavo, presidente, doutora Lília, doutora Thaisa, todos os colegas. Gostaria também de agradecer nosso diretor de assuntos legislativos, doutor Alessandro, que veio lá de Campina Grande para participar do nosso evento agora, na próxima quinta-feira, e agradecer também a nossa Associação de Procuradores Municipais do Sul de Minas Gerais, a PESMIG, pelo apoio ao evento, e a todos os nossos associados. Agradecer aos colegas e dizer que para nós é uma alegria, que para nós é uma satisfação tê-los aqui. Convido a todos a continuarem acompanhando todos os momentos desse congresso. Nós teremos em breve a abertura oficial, e participem, porque é assim que nós fazemos com que a nossa carreira seja valorizada e seja devidamente reconhecida. Se nós, que somos de dentro, não a valorizamos, não adianta querermos que quem é de fora a valorize. Então, o primeiro passo é, por exemplo, continuar e prosseguir valorizando o nosso congresso, esse evento maravilhoso, encantador. Agradecer a toda a equipe técnica, a todos os colaboradores, a todos que estão tornando possível essa transmissão, parabenizar por essa estrutura impecável, por todo o aparato que nós temos aqui à disposição, e com isso também agradecer a Deus essa oportunidade, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, e nós vamos fazer muitas coisas, coisas grandes, e que venham os próximos. Fica aqui o meu abraço carinhoso também ao nosso município de Campo Belo, que eu amo a minha terra e tenho muito orgulho de dizer que sou de lá. Desejo a todos um ótimo congresso e sucesso, faço voto de êxitos e vamos em frente. Até uma próxima.